estamos entrevistando o cardiologista Enio Vieira. Doutor Enio, o que há em comum entre infarto e derrame? Bom, o infarto e o derrame, que é o popular... AVC, né? Não, que é o derrame, a forma popular de expressão, mas é o acidente vascular cerebral. Eles têm em comum que eles englobam as grandes doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças que envolvem o coração, os grandes vasos do cérebro, do coração, da aorta, dos membros inferiores. Tá? Como eles têm o dano deles é mais imediato, é maior, é mais importante, é mais abrangente, acontece muito mais, são uma das maiores causas de mortalidade depois dos 60 anos, o que acontece? Então a gente engloba desse nome. Agora, o derrame é quando você tem uma artéria ocluída no cérebro, levando a obstrução e o dano daquilo. O que tem de substrato? As artérias entupidas. O infarto é um dano que acontece no coração. O que tem de comum? Entupimento também nas artérias do coração, nas artérias coronárias. O processo é o mesmo. Por que a preocupação com colesterol e triglicérides? O grande problema, o grande vilão dessa história toda é o ateroma, é a placa de aterosclerose, é aquela crosta que se forma no interior da artéria e vai progressivamente ocluindo, entupindo, levando até o evento final, que é a oclusão por um plug de um coágulo. Então, o que acontece? Existe um punhado de fatores que concorrem para a formação dessa crosta. Um deles é o colesterol. O colesterol ele é absorvido, ele é integrado à parede da artéria, junto com outros processos celulares, inflamação, acúmulo de outras células, vai levando a uma modificação da parede interna do vaso que acaba levando aquela crosta, aquela elevação, que é a aterosclerose que entope o vaso. E que é o caso do triglicérides? infarto. Os triglicéridos é a mesma coisa. As gorduras do sangue, colesterol, mais implicado do que os triglicéridos, tem uma ação conjunta na gênese, na formação dessas placas. E o colesterol é um pool. Ele é formado por várias frações, sendo que uma das frações dela é o LDL, Low Density Lipoprotein, proteína de baixa densidade, essa que é a mais perigosa, essa que é absorvida na parede da artéria e que vai levar a um processo, junto com outros, à oclusão da artéria. O ovo é o vilão que a gente acreditava? O ovo, a gema do ovo, é uma parte do ovo que tem um teor altíssimo de colesterol. Então, tal qual você comer a gordura do porco, gordura do boi, outra gordura, você vai estar ingerindo a quantidade aumentada de colesterol. Proporcionalmente, a gema tem muito colesterol. Então, a ingestão excessiva do ovo leva ao aumento do colesterol com os possíveis danos disso. Mas é tão mal quanto você acreditava ou hoje já é menos? Não, depende da quantidade. O que importa é o colesterol que está nele. Tá bem. Qual a importância da hereditariedade nas doenças do coração? Olha, esse é um aspecto importante, porque se nós temos pais que tiveram infarto, nós temos uma chance aumentada de vir a ter, mas isso dentro de determinada idade. Por exemplo, se nosso pai ou irmão, que também é importante na hereditariedade, tiver infarto antes dos 60 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, isso aumenta muito a probabilidade da pessoa ter uma doença aterosclerótica também. Certo? Na mulher, o peso da hereditariedade acontece um pouquinho mais tarde. Ou seja, se você tem um pai aos 80 anos teve infarto, ou a mãe com 70 anos teve infarto, o que acontece? Esse peso da hereditariedade não é tão importante quanto saber que seu pai infartou aos 40 anos. A pressão alta é mesmo um assassino silencioso? A hipertensão é uma condição terrível dentro da cardiologia, dentro das doenças. Quando a gente precisa correr para o pronto-socorro? Olha, provavelmente nunca nessas condições por hipertensão. Porque o que existe uma mística. Você tem lá 16/10, você vai correndo para o pronto-socorro. Não é assim. Você tem que ir correndo para o pronto-socorro quando você está sentindo alguma coisa importante e às vezes pode estar relacionada a ela. Não pode ser tarde demais? Não. Você convive muito bem com a pressão alta. E nem sempre você está hipertenso, você é um hipertenso. Você pode estar tenso, nervoso agora, com a pressão 18/10, sem ser hipertenso. É uma elevação eventual. O que importa na hipertensão é a manutenção dos níveis. Quanto? Sempre acima de 14/9 ao longo dos anos. Esse que vai provocar o dano, não uma elevação eventual. Então é a diferença entre ser e estar. Ser é permanente, estar é transitório. Sim. É isso? E Sem compensa ter o aparelhinho em casa para medir?
Olha, isso aí é uma faca de dois gumes. Por quê? Acontece o seguinte, as pessoas começam a se neurotizar medindo a pressão seguidamente e ela tem vários valores das medidas de pressões. E a pressão normalmente varia. Ela começa a se neurotizar, pensa que está hipertenso, e chega até o pronto-socorro porque a pressão aumentou pelo medo das pressões medidas por ele. Devo ou não devo ter, então? Não deve ter. Não deve ter. O senhor pode descrever uma pessoa propensa a ter infarto, os fatores de risco? Qual que é o perfil de uma pessoa? Olhando assim, escuta, essa pessoa é uma pessoa que tem chances altas de vir a ter um problema cardiológico, um infarto, uma angina, um derrame. O principal fator para tudo, Arthur, chama-se idade. Essa é inexorável, nós não vamos fugir disso, tá certo? Mas é o principal fator. Mas uma pessoa que depois de certa idade, 40, 50 anos, que seja hipertenso, não tratado, que seja obeso, que seja diabético, não tratado, que seja um dislipêmico, ou seja, que tem as gorduras do sangue alteradas, uma pessoa sedentária, certo? Uma pessoa extremamente tensa, ansiosa, esse aí, vamos dizer, é o chamado prato cheio para ter o infarto. Doutor Enio, vamos deixar a coisa um pouco mais leve, mais agradável. Amor e sexo são bons para o coração? São excelentes. Eu já ouvi falar que uma pessoa, eu tenho medo de levar o vovô ao casamento de não sei quem, porque ele pode ter um problema do coração por causa da emoção boa. Emoção boa causa problema para o coração? Eu acho que não, ela aumenta a longevidade. Olha, e das emoções, a pior que existe para o coração é, uma coisa estudada, é a raiva. A raiva é o que mais, é o sentimento pior para o coração. Muitos infartos são desencadeados pela raiva. É o pior sentimento. Você sabe que eu li esses dias que a raiva se alimenta de raiva. Então nós precisamos desacelerar esse processo, diminuir a raiva, né? O senhor pode contar um caso divertido de consultório? Tem algum? Olha, tem um caso interessante. Eu vi um paciente, um japonês já idoso, chegando aos seus 90 anos, muito espirituoso. E ele estava cheio de morbidade, cheio de doença, era diabético, tinha problema cardíaco, tinha tido um AVC, então estava cheio de doença. O paciente realmente difícil de lidar, de você melhorar a qualidade de vida dele substancialmente naquilo que ele queria, naquilo que desejava. E ele tinha uma plena consciência da limitação e queria melhorar aquilo. Então eu expliquei, fiz uma comparação que o caso dele é como um carro já bem antigo, de 40 anos, que já tinha o motor prejudicado, já tinha o carburador, já tinha os pneus ruins, tal, que era tudo muito difícil de cuidar, que a expectativa era meio limitada. Eu acho que eu fui infeliz com ele, porque ele me disse o seguinte, bem devagar, doutor, é o seguinte, o carro pode ser ruim, pode ser estragado, mas se o mecânico for bom, o carro anda. Você saiu muito bem. Questão de opinião, volta já.